Existe um mundo espiritual que nós não podemos ver, invisível, ao redor de nós. O mundo espiritual invisível está debaixo da regra de Satanás, segundo Coríntios 4:4 e João 12:31. Todo homem, ser humano, tem um sinal físico no mundo físico. O mundo espiritual invisível é um mundo que todo ser humano está sem capacidade, é incapacitado de ver. É incapaz de ver. Há uma cegueira espiritual, que significa que todo descrente é incapaz de ver Cristo e Deus. Colossenses 1:15-16. Muitos cristãos têm uma curta visão espiritual, segundo Pedro 1:9. O Filho de Deus e os discípulos de Cristo podem ver o mundo físico e o mundo espiritual. Este é Daniel, que é conhecido por uma família devota. É conhecido por um homem devoto e familiar, ou melhor dizendo, familiar devotado. Ele é um discípulo de Cristo neste mundo. Ele também é um soldado de Deus no mundo espiritual invisível. O mundo físico. O mundo espiritual invisível. O mundo físico. O mundo espiritual invisível. Uma enorme quantidade de pessoas estão sendo escoltadas e escravizadas por demônios invisíveis. O mundo físico. Veja bem, preste atenção. Isso é o que você está vendo. O mundo espiritual. Isso é o que você não vê no mundo invisível. O mundo espiritual invisível. Se você pudesse ver o que acontece. O mundo físico. Você acha que está tudo ok, tudo normal, mas veja o que acontece no mundo espiritual. O mundo espiritual invisível. Daniel é ateu. Veja os amigos ateus de Daniel no mundo físico. Agora preste atenção, que agora você vai ver o que acontece nessa animação, nessa ilustração.
no mundo invisível, que você não pode ver por ser o mundo espiritual, a não ser aquelas pessoas que são de Cristo, que pertencem a Deus e que têm o Espírito Santo, que elas têm sua visão aberta no mundo espiritual e elas conseguem discernir o que está acontecendo, porque nós, carnais, nós só podemos enxergar o mundo físico, não podemos enxergar o mundo espiritual. Agora, quando nós temos a nossa visão aberta, aí sim nós poderemos, através dos dons, do discernimento, dons de visão, nós poderemos, então, o Espírito Santo, ele nos mostra o que está acontecendo no mundo espiritual e nós devemos buscar isso. Porque o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Veja aí os colegas ateus de Daniel no mundo físico. E vamos agora ver o que acontece no mundo espiritual. Todo demônio que escravizam pessoas, eles querem colocar terror em Daniel. Assim que ele passa por eles. Alguns demônios usam pessoas para... Alguns demônios usam pessoas para despertar um ódio irracional por Daniel. Analise bem, veja o que vai acontecer agora. Veja bem, ele está indo para a igreja. Essa igreja está sendo... ela está sendo servida no mundo físico. Esse texto aqui ele tá incorreto, deveria ser essa igreja está sendo vista, não o verbo server, deveria colocar o verbo de ver. No mundo físico, quer dizer, você está vendo essa igreja agora aí no mundo físico. Vamos ver o que acontece com ela no mundo espiritual. Let's see. Okay, subscribe and continue watching. I read we can translate it for many languages to people see and be blessed. Amen. Subscribe. Agora vamos ver o que acontece no mundo espiritual. Veja bem, os demônios não podem entrar nesta igreja porque o Espírito Santo está nos cristãos. Então, há uma muralha de fogo, isso impede, a nossa vida também deve ser assim. Nós devemos ter o fogo do Espírito Santo em nós, para que os demônios não possam entrar na nossa vida. Se houver brechas, eles entrarão. Então, nós devemos expulsá-los, fechar as brechas com o sangue de Jesus, nos arrependermos dos nossos pecados, nossas falhas, pedirmos perdão, orarmos, jejuarmos, então receberemos o fogo do Espírito Santo em nós, e esse fogo formará uma muralha em volta de nós, e eles não poderão entrar na nossa vida. Vamos continuar assistindo ao vídeo. Como eles adoram... Só um minuto. Como eles adoram e oram a Deus. Essas pessoas são crentes em diferentes igrejas. Vamos observar. Muitos cristãos estão sendo enganados. Muitos cristãos estão sendo enganados e usados pelo inimigo invisível Satanás. E veja que eles estavam dando gargalhadas. Bom, isso é só uma ilustração, mas é uma ilustração da verdade, do que realmente acontece no mundo espiritual. Eu mesmo pude presenciar uma risada maligna do mal. Quando ele está enganando a pessoa e está tragando ela, ele faz essa risada maligna. E nós não podemos deixar isso acontecer. Devemos tapar todas as brechas, fechar as brechas e devemos ser revestidos com as armaduras de Deus. Vamos continuar a tradução.
Você não quer que isso aconteça com você, não é mesmo? Eles pensam que Daniel é um falso profeta ou um falso cristão. Vamos continuar a tradução. Estes homens são os discípulos de Deus. Olá, Daniel. Como vai você, amigos? Muitos poucos cristãos afirmam que Daniel é um homem de Deus ou um servo de Deus. Toda a família parece que está feliz. Veja, toda a família parece que está bem e feliz em seu lar. Isso no mundo físico. Agora vamos prestar atenção ao que acontece no mundo espiritual. Veja, Daniel está passando aí. Agora veja a visão espiritual aberta, como seria a ilustração do que realmente acontece. Vamos voltar aqui para que eu possa traduzir. Os demônios, eles têm atacado todo lar familiar, em qualquer lugar. Veja o que acontece aí no mundo espiritual. Isso por quê? Porque eles não acreditam que os demônios e Deus existem. E isso é muito bom para os demônios. Esse não crer que eles existem. Daniel chega em casa, veja na physical world, no mundo físico. Preste atenção, ele está chegando em casa agora. Agora veja o que acontece no mundo espiritual, olha. Veja, a casa de Daniel está sendo protegida pelos anjos de Deus contra Satanás. Veja o que acontece na casa de um servo de Deus. A casa do servo de Deus, ela é guardada, ela é protegida. Veja, você pode ver os anjos aqui. E veja também essa muralha de fogo agora, que representa aí o Espírito Santo. Os anjos... que agora os anjos eles não são necessários, porque o Espírito Santo de Deus e fogo está com Daniel. E isso é muito importante, buscar o fogo do Espírito Santo de Deus, buscar a presença dele nas nossas vidas. Enquanto ele está em casa, veja, a sua casa está rodeada pelo fogo, o fogo do Espírito Santo. A esposa de Daniel e suas 3 crianças em casa, no mundo físico, prestem atenção. Nós não podemos ver nada, podemos ver normalmente somente eles aí, reunidos. E vamos ver agora o que acontece no mundo espiritual, se nós tivéssemos a visão aberta. Daiane e as crianças não precisam vestir as armaduras de Deus. Vamos ler o resto para a gente entender o significado. Porque Daniel tem autoridade sobre sua família e também o Espírito Santo da verdade. Essa parte aí é estranha, não é? Mas vamos continuar aqui a tradução. Não posso traduzir de uma forma diferente. Depois eu vou pesquisar mais a respeito disso. Está dizendo aqui que Daniel tem autoridade sobre sua família com o Espírito Santo da verdade. Veja que eles não estão vestidos das armaduras. Veja o mundo físico agora, nesse supermercado. As pessoas normais comprando no supermercado as coisas. Agora veja o mundo espiritual invisível. Os anjos de Deus escoltando Daiane em qualquer lugar que ela vá. As crianças de Daniel na escola, no mundo físico. Veja aí, no mundo físico, você não pode ver nada. Agora, vamos ver como seria se os nossos olhos espirituais fossem abertos e nós pudéssemos então ver agora o que aconteceria no mundo espiritual.
Veja os anjos. As crianças de Daniel estão sendo escoltadas pelos anjos de Deus. É muito importante, gente, nós estarmos revestidos do poder de Deus. Não vamos brincar com isso, é muito sério, é muito real. Muito, muito real. Veja, Deus ungiu Daniel para ser o cabeça de sua família, um marido e também um pai. E você, homem, é isso que você deve ser. Você deve ser o cabeça da sua família. Você deve liderar a sua família, proteger a sua família, vestir as armaduras de Deus. Veja que Deus, ele deu autoridade e responsabilidade. Deus deu a Daniel a responsabilidade para tomar conta, para ter cuidado, para cuidar de sua família e orar para eles. E você, homem, será que você está fazendo o seu papel como homem, como um líder espiritual que Deus te constituiu? Porque nós não estamos lutando contra carne e sangue, inimigos, mas contra o diabo e suas regras e as autoridades do mundo invisível, contra os poderes das trevas deste mundo e contra os espíritos malignos nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Que você possa agora aí se comportar como homem de Deus, proteger a sua família. Teve aquela parte lá no vídeo que ele falou que essa parte aí eu não concordo porque eu ainda não estudei a respeito. Mas eu tive que traduzir o que eu vi no vídeo, né? Porque, por exemplo, eu não tenho marido, então eu quero me revestir das armaduras de Deus, sim. Eu não vou me confiar só no meu marido. Eu não vou me basear por essa parte aí solta do vídeo, entendeu? Acho que eu acredito, a minha pessoa, não estou falando do vídeo, porque eu sou uma tradutora, eu estou apenas traduzindo aqui. Eu acredito que nós todos devemos nos revestir das armaduras de Deus. Não dá para confiar a nossa salvação nas mãos de outra pessoa. É claro que o homem, ele é o sacerdote do lar, ele tem que lutar pela família dele, espiritualmente falando. Mas quantas pessoas não são casadas, não têm família? Então, eu não posso dizer para você que não se viste das armaduras espirituais, porque o mundo espiritual é muito real. Isso tudo é muito sério e nós não podemos brincar, né? Nós estamos vendo o mundo físico aqui com os nossos olhos naturais carnais. Se você pudesse ter os seus olhos abertos, seus olhos espirituais abertos para enxergar o que acontece realmente no mundo espiritual, você entenderia perfeitamente bem o que eu estou falando aqui. Então, se revista do poder de Deus, seja um soldado do céu, um soldado de Deus, uma guerreira, um guerreiro de Deus. Lute contra as trevas. Saiba que o seu inimigo, ele não é um inimigo natural. Sabe essa pessoa que te atormenta, que te perturba, que te dá trabalho? Essa pessoa que quer te fazer pecar, que quer te fazer ter pensamentos maus, ódio, raiva, ira. Essa pessoa que foi usada por Satanás, ela é uma escrava de Satanás. A sua luta não é contra ela. Enquanto você não se levantar contra o inferno, contra os demônios e Satanás, na autoridade de Deus, com a presença de Deus, com o Espírito Santo, é claro, com o fogo do Espírito Santo, você não vai ter vitória, porque a sua luta não é contra a carne, contra o sangue. A sua luta é contra o mundo invisível, e isso é realmente real. Isso existe, é muito sério o que eu estou falando aqui. Não brinque, não pense que essa pessoa que veio para causar o mal para a sua vida é ela é uma escrava, ele é um escravo de Satanás. Você precisa se revoltar, colocar toda a sua ira e revolta contra os Satanás e seus demônios, seus anjos caídos. Lute, seja um servo de Deus, uma serva de Deus. Lute contra o mundo espiritual com as armaduras espirituais de Deus. Que o Espírito Santo de Deus repouse sobre você, entre em você na sua vida, e que você seja batizado com o fogo do Espírito, com o Espírito de Deus, cheio do Espírito de Deus, cheio da presença de Deus, e que você vença o mal, vença as trevas, no nome santo do Cordeiro de Deus, pelo sangue do Filho de Deus, o Machias, o Santo Deus de Israel, esteja com você.
Que o sangue do Filho dele cubra você, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Machias, o Messias e Yahshua HaMashiach. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém. Se inscreva no canal Sonhos e Visões e continue assistindo as animações e traduções que nós estaremos fazendo para você agora, com as ilustrações da Bíblia, do mundo espiritual, o que acontece, visões, revelações. Que Deus te abençoe muito. Amém.